O filósofo e historiador Pierre Hadot, um dos grandes intérpretes que nós temos da filosofia antiga, nos lembra que a filosofia não nasceu como um sistema de doutrinas abstratas ou então um conjunto de informações acumuladas, mas como um modo de vida propriamente. Então, na visão do Hadot, os pré-socráticos, Sócrates, Epicúreos, estoicos e assim vai, concebiam a filosofia, ora como compreensão do princípio gerador do universo ou do homem, como exercício espiritual ou um trabalho sobre a alma. Então, ou seja, sempre destinada a formar o ser humano existencialmente em direção à compreensão da totalidade do real. Então, em nada importava a atividade de acumular informações ou conceitos se você não fizesse da filosofia uma questão existencial, na qual a reflexão teórica e a vida cotidiana não tem essa separação dentro da nossa vida, porque elas se entrelaçam a todo momento, de forma inseparável, não fazendo nenhum sentido, então, o estudo da filosofia como uma disciplina técnica, para algo fora de nós, ou que nós precisamos resolver. E assim, a filosofia era uma interpretação da melhor forma de compreender a realidade ou da melhor forma de vivê-la, em alguns casos. E veja como isso se mantém ao longo da história. O também filósofo, historiador Etienne Gilson, que eu considero um dos mais brilhantes medievalistas, vai escrever uma obra esplêndida chamada O Espírito da Filosofia Medieval, na qual ele mostra que as preocupações dos filósofos da época não eram isoladas do contexto existencial deles, como eu acabei de falar, e o que o Gilson chama de um espírito cristão. Então, para os medievais, as questões filosóficas estavam vinculadas às convicções mais fundamentais sobre toda a metafísica, a compreensão racional de Deus, da criação, a relação entre fé e razão, a ordenação da vida humana ao transcendente e por aí vai. E já na Idade Moderna, a necessidade de pensar a formação dos estados, das nações, a política, a relação entre Estado e religião e outros temas, gerou o fenômeno do iluminismo. E se trouxermos isso para o século XX, um período marcado por guerras e crises de todas as ordens, chegamos ao auge do existencialismo. Uma filosofia que colocava no centro a experiência concreta do indivíduo, diante dessas temáticas como a angústia, a morte, a liberdade, a responsabilidade sobre os nossos atos e, sobretudo, a necessidade de dar um sentido à vida, agora nesse mundo já marcado mais pelo absurdo, pelo ateísmo, pela falta de certezas metafísicas. E a gente poderia aqui seguir com vários exemplos onde a filosofia foi uma leitura do seu tempo, vamos dizer assim. Mas aqui eu quero apenas demonstrar que a filosofia, então, quase sempre respondeu e refletiu certos anseios, certas preocupações dos homens de cada tempo, e isso não significa que ela evoluiu ou coisa parecida. Uma filosofia não necessariamente exclui a outra. Aliás, em vários momentos, certas escolas de pensamento retornam séculos depois como resposta para novos contextos. Porém, hoje nós conseguimos enxergar que nem a filosofia escapou à lógica da cultura de massa, do capitalismo e desse consumismo por um status puro e simples. Então, dentro dessa cultura, a filosofia também tem se transformado, ao menos para algumas pessoas, num mero produto a ser comprado. Aliás, a educação como um todo tem sido vendida de uma forma facilitada, esquematizada, resumida, enfim. Eu costumo brincar que você abre a rede social ali, parece até uma feira, de tanto curso, mentoria, slogan, etc. E sempre tem aquele clássico que esconderam a verdade de você durante toda a sua vida e agora ela será revelada apenas para os 50 primeiros compradores do curso tal. E, bom, não preciso nem dizer que em vários casos desses, não vou aqui generalizar, isso é uma pura banalização da educação refletida num comércio pelo comércio, numa busca de lucro acima de qualquer qualidade do ensino ou de comprometimento com a verdade. E digo isso pois essas pessoas geralmente falam para grupos específicos, e por isso acabam enviesando certas informações, é claro. Então, pessoal, isso gera um paradoxo interessante na nossa cultura contemporânea, porque a filosofia nunca esteve tão acessível quanto hoje. Então, em um clique, temos acesso a resumos dos pensamentos dos filósofos, a palestras, às obras, e outros nomes que eram restritos às chamadas torres de marfim da universidade e tudo mais. Por outro lado, essa
proliferação de informações não parece ter gerado uma sociedade mais sábia ou profundamente crítica diante da realidade, e talvez até pelo contrário, né? O que a gente observa é o surgimento de uma filosofia meio pocket, né? A pessoa tem aquele conhecimento no bolso só para sacar em alguma conversa ou um texto que ela precisa fazer. E aí, o que era um modo de viver e uma opção existencial fundamental se torna um capital, um produto, né, a ser exibido, em um falatório sem muito sentido ou coesão, né? Então, vamos tentar passear pelo pensamento de alguns teóricos da filosofia para avaliar melhor esse fenômeno. Nesse cenário, um dos que certamente estaria segurando uma placa, né, com os dizeres "eu avisei", seria o filósofo Guy Debord, com sua aclamada obra Sociedade do Espetáculo, conhecida já por muita gente, e integrando a crítica marxista do chamado fetichismo da mercadoria, ele sustenta que nas sociedades modernas a vida real é substituída por uma representação mediada, ou seja, uma espécie de pseudo-realidade paralela ao mundo diretamente e propriamente vivido, digamos. Então, se a filosofia entra nesse circuito que ele descreve, é lógico que ela não é mais buscada por sua capacidade de mudar a vida do sujeito ou como uma forma de afirmação existencial, mas só por uma necessidade de projeção de uma imagem, e nisso o próprio intelecto se torna ele próprio uma mercadoria, um fetiche. E a partir daí, o consumo da filosofia não é mais um ato intrínseco ou de busca pela verdade, como era a proposta do Pierre Hadot, e passa a ser apenas um ato de conformidade com essa lógica do espetáculo, né, no qual o ter e o aparentar ser se sobrepõem ao viver aquilo de fato. Então, ganhar uma curtida ali pela citação qualquer, né, ou um suposto engajamento intelectual que você consegue em uma questão política, sei lá, vale mais do que efetivamente viver aquela filosofia, né, encarnar aquele modo de viver que você aprendeu. E então o que importa não é mais compreender Aristóteles ou Nietzsche, né, que seja, e daí elaborar um projeto pessoal, mas é só ostentar a posse desses nomes, né? Fazer citações sem contextos, usar aquilo só como um puro conceitualismo. E então, veja, tudo isso não é mais uma filosofia vivida, né? Seria uma representação de filosofia. E pensando sobre um outro prisma interessante, mas ainda nesse tema, o filósofo e sociólogo Jean Baudrillard leva essa crítica um pouco mais longe, né? Ele vai dizer que a sociedade contemporânea não consome mais objeto pelo que eles são ou pelo uso que eles oferecem, nem apenas ali pelo preço de troca, mas pelo valor de signo. Em outras palavras, nós não desejamos a coisa em si ou o que ela vale, mas aqueles símbolos, imagens, simulacros, as representações, né, que recebemos junto com essa coisa. Esse objeto tem o valor pelo que ele significa socialmente, portanto. Se ele traz algum pertencimento, alguma distinção, prestígio ou algo parecido. Se formos trazer exemplos materiais, né, então você não escolhe um tênis pela qualidade do material, pela durabilidade, etc., mas pela marca que está estampada ali e o que ela traz, né? E isso vai servir para o carro, casa, roupa, etc. E nisso a gente vê que essa ideia é plenamente aplicável à filosofia nos dias de hoje. O que se deseja com ela não é o pensamento em si, a sua densidade, a capacidade de explicar a realidade, de formar o caráter, de modificar os nossos atos, mas é só essa marca, né? Os signos que ela carrega. Isso reduz a filosofia a uma mercadoria intelectual que é boa de possuir, né? E isso tem se tornado comum até mesmo, e talvez sobretudo no ambiente acadêmico fora da filosofia, né? Então você tenta integrar a filosofia ao seu conhecimento, mas de uma forma para um consumo, para uma produção, e não pela finalidade intrínseca dela. E nós devemos então resistir a esse movimento que busca transformar a filosofia em um produto para você se tornar o profissional do ano, ser mais desejado amorosamente, enfim, inventam várias coisas hoje, né? Então esse vídeo é para que vocês lembrem sempre do que a filosofia é muito maior do que isso, né? Para que lutem contra essa instrumentalização do saber humanista, né? Nenhuma masterclass vai te dar o código para destravar coisa alguma do campo da intelectualidade. Então fujam dessas banalidades, né? Concentrem-se numa filosofia de verdade e naquilo que ela pode trazer para a vida intrínseca de vocês, para a vida pessoal de vocês, para uma formação, para conseguir
compreender a realidade e, a partir dessa compreensão, viver melhor mesmo, né? Viver compreendendo todas as circunstâncias, e isso é um processo de encarnar a própria filosofia. E isso é a filosofia como um modo de vida. E ao contrário disso, encarar a filosofia como um fetiche, um produto, esse espetáculo, simulação, né, que nós comentamos, é a morte de qualquer progresso intelectual honesto, né? E eu sei que nem sempre é fácil recusar a promessa de um conhecimento rápido, de explicação curta, que vai exigir pouco da gente, mas se você deseja minimamente, né, um conhecimento autêntico que contribua, como eu falei, com a tua existência a longo prazo, volte a fazer o simples, estudando como sempre se estudou, com paciência, humildade, sem pressa de chegar num lugar que não existe, porque o estudo da filosofia não é um caminho que vai te levar para um ponto final específico. E eu, pelo menos, penso que esse seja justamente o maior valor da filosofia, essa capacidade de nos auxiliar durante a vida, mesmo que não entregue respostas instantâneas para os problemas que nós enfrentamos, né? Desde os mais teóricos aos mais concretos. Mesmo assim, ela vai nos ensinando a lidar melhor com as perguntas, com as dúvidas, vai eliminando algumas certezas, né? E gerando esse processo profundamente interno de um questionamento constante sobre nós mesmos e tudo aquilo que cerca a nossa vida todos os dias. E qual o propósito desse vídeo, afinal? Bom, é fazer com que vocês não se esqueçam dos motivos mais nobres que levam ao estudo da filosofia. Que ela sirva, né, como diz o título da obra do Boécio, como uma consolação, né, uma amiga, uma companheira. E por isso a filosofia precisa ser lenta mesmo, porque ela vai acompanhando o nosso desenvolvimento, nosso crescimento, as nossas mudanças, todas as nossas angústias, né? E tudo isso gera um diálogo interminável com o nosso próprio ser, com as pessoas que nos cercam e a realidade de forma geral. Então não deixem, né, não permitam que toda essa beleza fique reduzida a um produto que devemos mostrar aos outros, certo? A filosofia serve para muitas coisas, mas além de tudo para te ajudar a entender os dilemas que só você conhece dentro de si, né? Então não faz nem sentido desejar uma filosofia de aparências, porque ela só vai servir para as outras pessoas e não para a sua própria existência, que é o que interessa. Um grande abraço e até a próxima.